Boa noite, alunos do segundo ano do ensino fundamental. Estamos aqui nessa videoaula, e nessa videoaula nós vamos fazer hoje a nossa resolução da equação do segundo grau completa e incompleta. Mas, professor, completa e incompleta? Exatamente. Nós temos dois tipos de equação do segundo grau. Temos a equação completa e a incompleta. Vamos começar então pela incompleta, que ela é um pouco mais simples de a gente resolver. Primeiro a gente vai entender o conceito. O que é uma equação do segundo grau incompleta? Então, para falar da incompleta, vamos falar da completa primeiro. A completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau completa. Quando que ela é incompleta? Quando o termo b ele é zero ou quando o termo c ele é zero. Aí nós temos uma equação do segundo grau incompleta. O que caracteriza uma equação do segundo grau? Toda equação do segundo grau não pode faltar o termo a, e o termo a sempre é elevado ao expoente 2. Tá? Então aqui nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Vamos descobrir o termo que falta. Termo a, sempre o primeiro, igual a 4. Termo b, igual a 0. Percebe que o termo b é o termo que tem incógnita simples do lado, e aqui não tem. E o termo c, igual a 100. Não, igual a menos 100, não posso esquecer do sinal, tá? Se eu deixar o sinal, no final vai dar errado. Então, menos 100. Agora vamos para a nossa resolução. Aqui é bom, a gente não precisa usar nenhum tipo de fórmula, igual na equação do segundo grau completa. A gente vai usar apenas aqui a inversão dos termos. Então a gente vai colocar aqui 4x ao quadrado menos 100 igual a 0. Tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou copiar o 4x ao quadrado igual, no lugar do 100 aqui, eu vou passar o 100 para o lado de cá. Toda vez que eu faço essa mudança de número, quando eu faço essa inversão de termo, ele vai para o outro lado, invertendo a sua operação. Então, a operação dele aqui é uma subtração. Então, ele passa com mais. Então, mais 100. Continuamos aqui. X ao quadrado é igual a 100. E aí, o 4 aqui, ele tá multiplicando. Ele passa dividindo. Lembra que a gente faz a mudança da operação? Então, ele passa dividindo. Então, nós temos aí 100 sobre 4. Então, x ao quadrado é igual a 100 sobre 4, ou 100 dividido por 4 é 25. Certo? Acabou aí, professora, a conta? Não, ainda não. Lembrando que nós temos aqui ainda mais uma operação, nós temos a potenciação. Então, a gente vai fazer x é igual, qual que é o inverso da potenciação? Radiciação. Então, a gente vai fazer raiz de 25. Ah, agora acabou, professor. Ainda não. Nós temos aqui x é igual a mais ou menos raiz de 25. Então, nós vamos ter... Agora finalizou? Não. Qual que é a raiz de 25? O que é uma raiz quadrada? É o número vezes eles mesmos que dá 25. Nesse caso, nós temos 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Agora, nós temos aqui, então, o nosso resultado da nossa equação do segundo grau incompleta, faltando o termo b. Certo? Então, é isso. Agora, vamos para mais uma equação do segundo grau incompleta, agora faltando o termo c. Então, nós temos aqui, fazendo de novo, termo A igual a 10. Termo B igual a 50. Termo C, não temos o termo C. Porque como que eu sei que o termo é o C? O termo C ele é sempre uma constante, ele não tem incógnita. Como eu sei que é o B? O B ele tem uma incógnita elevada ao expoente 1. Então, nesse caso, eu não tenho a constante C. Então, a constante C igual a 0. Quando eu não tenho a constante C, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir os termos. Então, vamos pegar aqui. O que é 10x ao quadrado? 10x ao quadrado é 10 vezes x menos. O que é 50x? 10 vezes 5 vezes x igual a 0. Agora vamos colocar em evidência. Qual é o número que eu coloco em evidência? O termo que se repete. Então, eu tenho aqui 10, x. Então, eu faço 10x, abro parênteses, x menos 5 igual a 0. Pronto. Agora vamos lá, vamos dividir a nossa conta em duas. 10x e 10x igual a 0 e x menos 5 igual a 0. Agora ficou fácil. Qual é o número que ele vezes ele que dá 0? Se eu colocar no lugar do x 10, 0 aqui, eu vou ter 10 vezes x, que é 0. Então, x igual a 0. Agora o outro. X igual... O 5 ele está subtraindo, ele passa somando. Então,
ele vai para lá com sinal de positivo. Então, mais 5. Então, eu achei aqui as nossas duas raízes. Então, eu tenho x igual a 0 e 1x igual a 5. Conseguimos aí descobrir as nossas raízes dentro dessa equação, certo? Então, agora que a gente já fez as incompletas, vamos para a completa. Importante quando você for resolver qualquer tipo de equação, função, polinômio, seja lá o que for, sempre identificar os termos. Então, aqui eu tenho a é igual a 1. Toda vez que não aparecer número nenhum, será igual a 1. Então, a igual a 1. O B é igual a 1 também? Não, porque nós temos um sinal de menos aqui. Então, B é igual a menos 1. O C é igual a 2? Não, eu preciso copiar todo o número. Então, eu preciso copiar o menos 2. Se eu não colocar o sinal certinho, lá no final da conta eu vou ter problema na hora de saber o resultado. Vai dar resultado diferente, certo? Então, nós precisamos aí pegar a sinalização correta aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai descobrir o valor de delta. Porque para a gente poder usar a fórmula de Bhaskara, tem que descobrir o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Por que é importante descobrirmos os termos? Porque vamos usar eles agora. Ó. B. Qual que é o termo B? O termo B é o menos 1. Então, eu tenho menos 1 ao quadrado menos 4 vezes. Qual que é o termo A? O termo A é o número 1. Vezes C. Qual que é o C? É o menos 2. Então, nós temos aqui delta igual a menos 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, delta é igual. O que é esse menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é igual menos vezes menos mais 1 vezes 1, 1. Então, nós temos 1. Todo expoente negativo elevado à potência par, ele é sempre positivo. Então, se fosse elevado à potência 3, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 seria menos 1. Por quê? Menos vezes menos mais vezes menos, menos. Como é um expoente par e toda potência par, ela faz o número ficar positivo, então aqui nós temos 1. Menos 4 vezes, aqui nós temos mais 1 vezes menos 2. Ó, de novo a regra de sinal. Mais vezes menos, menos. 1 vezes 2, 2. Então, nós temos aqui o menos 2. Legal? Continuando. Delta é igual a 1. Agora temos que parar, porque nós temos uma multiplicação de termos negativos. Então, eu tenho menos 4 vezes menos 2. Multiplicando o sinal primeiro. Menos vezes menos mais. 2 vezes 4, 4 vezes 2, 8. E aí, nós temos aqui, então, mais 8. Então, meu delta, ele vale 9. Pronto, achamos o valor de delta. Agora vamos usar a fórmula de Bhaskara para poder fazer a resolução da nossa conta. O que é a fórmula de Bhaskara, professor? A fórmula de Bhaskara é x, 1, 2 ou linha e duas linhas é igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Isso aí é a nossa fórmula de Bhaskara. Como que a gente vai fazer isso? X, 2 é igual menos, que é o menos B, ó. Menos. Tá, eu vou colocar o menos aqui. Qual que é o B? O B é menos 1. Tá vendo aqui? Menos 1? Então, menos 1 vou colocar aqui, ó. Menos 1. Por que 2 sinal de menos? Porque um menos do B e um menos do 1. Então, mais, menos, raiz de delta. Qual que é o delta? 9. Então, 9 sobre 2 vezes, qual que é o A? O A é o 1 também. Então, 1. Pronto. Então, x, 2 é igual a menos com menos mais. Então, é 1 mais menos, raiz de 9. Quanto dá 9? 3 vezes 3 igual a 9. Ou seja, o que é isso aqui, 3 vezes 3? É 3 ao quadrado, que é igual a 9. Lembra do inverso da potenciação, que é a radiciação? Então, aqui nós temos 3 sobre 2 vezes 1, 2. Maravilha. Isso aqui vamos achar as duas raízes. x1 ou x', que é igual a 1. Vamos pegar primeiro o sinal de mais aqui, ó. Mais 3 sobre 2. Então, 2 vai aqui, ó.
Isso é igual a 4 sobre 2. Isso é igual a 2. Então aqui nós achamos aqui o nosso x', ou o nosso x1. Vamos agora para o x2. x2, ou duas linhas. Nós temos 1 menos 3 sobre 2. Esse menos é a outra operação que eu vou fazer aqui agora. Então, igual. Eu tenho 2 e devo 3. Eu tenho 3 reais, eu tenho 1 real e devo 3. Quanto que eu vou ficar? Vou ficar devendo 2. Então fica menos 2 sobre 2. Isso é igual a toda a fração fica negativa. Menos 2 dividido por menos 2 eu tenho, ou melhor, menos 2 dividido por 2 eu tenho menos 1. Pronto, já achei a nossa outra raiz. Então eu tenho aqui x' igual a 2, x, duas linhas, igual a menos 1. Está aí as nossas raízes. Agora, nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos colocar isso aí num plano cartesiano. Então, vamos escrever aqui o nosso plano cartesiano. Para conseguir desenhar isso no plano cartesiano, a gente tem algumas regras. Primeira coisa, vamos primeiro escrever o plano cartesiano. Eixo y e eixo x. X e y. A origem que é igual a 0. Tá? E primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu tenho que achar o vértice. Então, x, v, y, v. Vértice do x e vértice do y. Como que eu acho o vértice do x? A fórmula é b menos b sobre 2a. Vamos lá, menos b sobre 2a, ou menos b, o b é 1. Ou melhor, menos 1. Então eu tenho menos 1 sobre 2 vezes o a é 1. 1, que é igual a 1, menos com menos, é mais, então é 1 sobre 2. Então esse aqui é o vértice do x. Agora vamos para o vértice do y. O vértice do y, a fórmula é menos delta sobre 4 vezes a, que é igual. Qual que é o delta? O delta é o 9. Então a gente vai colocar aqui. Menos 9 sobre 4 vezes, qual que é o a? É 1. Então, 1. Pronto. Nós temos aqui, então, menos 9 sobre 4, o vértice do y. Certo? Então agora a gente já tem os vértices aí. Agora a gente vai colocar isso dentro do plano cartesiano. Vamos lembrando aqui do nosso x'. Então, o nosso x', eu tenho aqui 1, 2. Tudo que for para cá de x é positivo. Tudo que for para cá de x é negativo. Certo? Então vamos lá. Aí eu tenho aqui menos 1, menos 2. Certo? E aí eu vou procurar o meu vértice. Meu vértice de x. Meu vértice de x é meio, é 0,5. Então 0,5 está aqui, ó. Então, meio. Para baixo, tenho menos 1, menos 2. E aí o nosso vértice de y é menos 9 sobre 4, que dá um pouquinho para baixo de 2. Mas espera aí, professor. Como que 9 sobre 9 quartos é um pouquinho abaixo de 2? Vamos lá. Toda fração ela é uma divisão. Vamos dividir menos 9 por 4. 2. 2 vezes 4, 8 para 9 é 1. Eu vou continuar? Coloco a vírgula, coloco 0. 2 de novo. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Coloco 0. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então eu tenho aqui menos 2 sobre 25. Menos 2, 25, 25. Que é o que vai aqui, ó. Tá? Então, um pouquinho abaixo aqui eu tenho 9 quartos. Então nós temos aqui as nossas raízes de x. Nós temos o vértice de y e vértice de x. Agora falta uma outra coisa para a gente entender. Eu tenho uma parábola. Parábola para cima ou parábola para baixo? Como que eu vou saber quando a parábola tem concavidade para cima e para baixo? Toda parábola que tem concavidade para cima, o a é positivo. Eu preciso olhar o a. Esse termo aqui, ó. Ele é positivo? Ele é positivo. Então, quando o a é maior que 0, a parábola é para cima. Quando o a é menor que 0, a parábola é para baixo. Se fosse a menos 1, a parábola seria para baixo. Como o a é um termo positivo, a parábola é para cima. Então, nesse caso aqui, a minha parábola vai interceptar os valores da nossa equação de segundo grau que a gente descobriu aqui. Certo? Vai interceptar esses valores e vai interceptar o vértice. Então, vamos lá. Então, a nossa parábola vem,
vai pegar o ponto menos 1 do lado negativo e o 2 do lado positivo. Ela vai vir assim, aqui, concavidade para cima porque A é positivo, vai vir aqui, vai interceptar o vértice de Y, vai lá no 2. Essa aí é a nossa parada. Não vou ficar um desenho muito bom, porque eu não sou muito bom de desenho, mas deu para entender como é que funciona. Ah, professor, legal. Então, passou no menos 1, porque passou no menos 1 porque o x duas linhas é menos 1, e passou no 2 porque o x' é 2. Exatamente. E passou aqui no eixo Y aqui embaixo, em 9/4, porque o vértice o vértice de Y, ele está para baixo, ele passa aqui embaixo. Exatamente. E por que a parábola, então, ela foi com a cavidade para cima? Ela foi aberta de boca para cima. Porque A é maior do que 0. Ou seja, A, ele é positivo. Então, quando A é positivo, a parábola é para cima. Certo? Todos entenderam aí? Espero que todos tenham entendido. Chegamos aqui ao fim da nossa videoaula de equação do segundo grau. E logo colocamos mais aulas para os alunos, tá bom? Vamos lá.